Hum. Muito bem, meus irmãos. Então, nós estamos no item 21, né? O item chamado O Luminoso e a Religiosidade. A gente já vem, então, trabalhando essa ideia do conceito de self, né? Que a gente viu, a questão da individuação. E hoje estão ampliando mais essa temática de self, da individuação. A gente chega nesse termo luminoso, né? Que é um termo que Jung utilizou, não é do Jung, né? Ele utilizou, é um termo do Rudolf Otto, que é um estudioso da religião, pesquisador da religião, né? E aí a gente vai entrar também nessa ideia de religião, de religiosidade, né? Hoje em dia tem essa diferença entre religião e espiritualidade, né? A religião é uma espécie mais extrínseca e formal, e a espiritualidade falando dessa religiosidade intrínseca, né? Desse movimento que envolve, né? Uma série de atitudes, envolve a fé, o sentimento de comunhão, e que independe da religião, né? Pode ter numa religião e não ter espiritualidade e vice-versa. Naquela época, né, onde Jung estava trabalhando esse conceito, não havia essa distinção, né, de religião e espiritualidade. Então, o Jung fala em religiosidade, né? Então, ele está tomando a religião no sentido de poder compreender realmente profundamente o que ela significa. Que ele vai dizer lá no livro Psicologia e Religião, a alma é naturalmente religiosa. Então, ele reconhece que realmente o sentimento religioso, a experiência religiosa, ela é intrínseca, é uma realidade nata em cada um de nós, e que, de uma maneira, então, faz parte da nossa existência, e por isso que ele propõe que a psicologia possa acolher essa realidade, essa experiência, e possa também se ocupar dela no processo não só terapêutico, mas na compreensão psicológica, que representa as necessidades e dinâmica do ser humano. E aí ele vai trazer justamente esse conceito de religião, é um conceito que tem duas noções de religião: religere, e religare. O religare é mais conhecido, né? Que é a religação, né? A gente buscar o reencontro, a religação com o divino. Essa etimologia de religião, Jung não gostava muito. Ele gostava mais do vocábulo latino religere, ou religere, né? É uma acurada e conscienciosa observação daquilo que Rudolf Otto chamou de luminoso. Pode ver a religião como uma atitude cuidadosa para com a vida. Isso que Jung via como religião, uma atitude cuidadosa para com a vida. E dentro desse conceito de religião, então, ele trouxe justamente esse conceito do Otto, o conceito de luminoso. O que é o luminoso, que Joana vai trabalhar isso no Psicologia da Gratidão, ela vai falar, ela vai ter uma parte pequena, mas bastante bonita, no Triunfo Pessoal e assim por diante. Então, em vários momentos, ela vai se ocupar desse conceito do Otto, né? Então, o Otto ele percebeu um efeito dinâmico, né? Que não é causado pelo nosso arbítrio, por ato de arbítrio, arbitrário, da nossa vontade, né? Então, justamente, o luminoso ele é essa experiência, né? A existência, o efeito desse contato, né? De algo, né? Que apodera e domina o sujeito humano. Então, de uma certa maneira, o Otto vai entender que essa experiência é uma experiência emocional, né? Representa aquilo que ele chamou de uma experiência religiosa. Então, para ele, o luminoso é uma propriedade
de um objeto invisível ou um influxo de uma presença invisível, mas que nos toca profundamente e, como consequência, nos produz uma modificação especial na nossa consciência. Então, e isso seria uma ideia de luminoso, né? E isso ele vai trabalhar em vários momentos. Então, a ideia de luminoso, né? Que o Otto vai trazer, ela representa, ao mesmo tempo, aquilo que é temor, gera temor e fascínio. O luminoso, né, é exatamente isso, de um elemento que é não racional, na ideia do divino, e que está ligado, então, à experiência do sagrado. E essa experiência do sagrado para o Otto é uma categoria composta justamente de interpretação, de avaliação, que está no campo do religioso. E que, de uma certa maneira, estabelece, acima de tudo, uma experiência viva do sagrado. Então, essa experiência viva do sagrado é vivida emocionalmente nesse conceito de luminoso. E esse luminoso se apresenta como forma, como um mistério, né? Então, a forma da experiência é um mistério e o conteúdo dessa experiência é o tremendo e fascinante, o que é tremendo e fascinante. Então, de uma certa maneira, a experiência luminosa abarca toda a dimensão desse mistério tremendo, que envolve a veneração e o temor, e que a experiência religiosa atravessa a gente. Justamente quando o Otto fala da experiência religiosa, do ponto de vista emocional, está falando de algo que não cabe na gente. É uma coisa muito grandiosa, é uma experiência tão forte, tão avassaladora, que faz tremer as bases do nosso ser, né? E, como tal, ela gera fascínio e temor. Temor porque é algo maior do que a gente, não cabe na gente. Porque o Otto fala desses dois elementos, o tremendo, né, e o fascínio, que está ligado a essa ideia de repente, aquela coisa tão maravilhosa, a gente não tem o que dizer, que a gente cai de joelhos, né? Em reverência, e diante da nossa pequenez, era também um certo temor diante daquilo, né? Então, isso seria a experiência luminosa para o Otto, da qual o Jung também vai se ocupar, né? Bom, todo esse processo do luminoso envolve, né, essa disponibilidade prévia para confiar, né, a poder, ou estar aberto a essa experiência do sagrado. Né? Porque, de uma certa maneira, é como se essa experiência luminosa não é um caminho que a gente possa ser conquistado de uma maneira racional, né, segundo o Jung. É uma abertura, acima de tudo, uma abertura para o significado da vida, uma sensibilidade, né, de poder ser tocado por essa experiência divina, né, assim por diante, e que, de uma certa maneira, é como se, em algum momento, nós somos envolvidos por uma força que pode ser tremenda e compulsiva, e nesse confronto, essa força encerra um significado. Ou seja, e é um significado que se traduz não de maneira clara, não como algo revelado, mas como algo atrativo, profético, da qual é tomado. Muitas vezes o efeito disso vai ver só depois. Uma experiência de Paulo na estrada de Damasco, né? Quando ele encontra com Jesus, né? E vê aquela luz, aquela presença, e ele fica mobilizado e cai
do cavalo, do camelo, né, conforme a versão, e ele é profundamente tocado ao ponto que alguma coisa acontece com ele, e a partir daquele momento ele não é mais o mesmo. Ele foi transformado por aquela experiência, né? Então, a gente vê isso, de uma certa maneira, envolve, de uma certa maneira, o que é aquilo de luminoso. E o que a Joana de Ângeles vai começar a falar em relação a isso, né? Em especial no triunfo pessoal, né? Ela vai, então, se ocupar de apresentar o conceito. Então, é um item do capítulo, parece capítulo 11, se eu não me engano, né? Aonde ela vai começar a apresentar um pouco mais o conceito de luminoso, e ela fala justamente disso, que esse conceito foi apresentado pelo Jung a partir do Otto, para poder refletir, né? Para poder trazer para a gente a ideia do sagrado, né? E aí, então, luminoso, a Joana de Ângeles, equivale à experiência do sagrado. Então, é como se fossem sinônimos, né? O sagrado e o luminoso. Então, a experiência do sagrado, a experiência do luminoso, que traduz para a Joana de Ângeles a força espiritual misteriosa, profética, que enseja, que é mobilizada com a experiência transpessoal, né? Ou, segundo ela, qualquer experiência imediata desse caráter transcendental, da transcendência. Então, a Joana de Ângeles Luminoso é uma experiência transpessoal de transcendência, que mobiliza essa força espiritual misteriosa, profética, intensa, né? E que a gente está chamando, então, de luminosa. Então, e ela vai se ocupar da palavra luminoso, ela vai dizer, então, que essa palavra luminosa do latim numen, né? Que significa gênio criativo, energia, e justamente ela diz que essa energia luminosa ela brota do inconsciente coletivo, ou seja, de uma força muito primária, anterior à nossa experiência individual. É algo que manifesta, algo que está na base de toda a realidade humana, para além e aquém da questão individual, e que remete, de uma certa maneira, então, a esse poder que pode ser aterrador, mas, ao mesmo tempo, estimulante, né? Provocando, de uma certa maneira, a experiência de algo fundamental, essencial, que é justamente a experiência do divino. Gabriele, tu quer colocar alguma coisa? Eu, por curiosidade, botei aqui no Google o que é luminoso, aí aí veio escrito assim, uma fonte, né? Influenciado, inspirado pelas qualidades transcendentes da divindade, né? É o que você está falando, né? Sim, Mais ou menos. exatamente. Tá. Então, justamente, o luminoso é a experiência transpessoal, de transcendência daquilo que a gente chama do divino, né? Por isso está ligado à ideia do sagrado. E aí a Joana vai colocar justamente isso, né? Que o nosso self, né? O self, que é o espírito e a totalidade ao mesmo tempo, ela transcende até mesmo a moralidade. Isso eu achei legal, porque isso é uma ideia que o Jung fala, que a experiência luminosa ela também é estabelecida como um chamado, como um desafio, muitas vezes, que nos provoca. Muitas vezes essa experiência ela está contrário à moral coletiva, né? Porque a moralidade coletiva é uma moralidade relativa, né? A gente vê que cada cultura tem a sua moral. E, por exemplo, culturas que uma pessoa pode casar com mais de uma mulher, outras culturas que não. Algumas culturas é moralmente reprovável comer com a mão esquerda, e assim vai por diante. Então, existe a Joana fala que existe uma limitação da moralidade, porque essa moralidade se traduz conforme a cultura e o nível de consciência de cada povo, de cada pessoa.
e que o self, então, não pode ficar encarcerado nesse limite por causa dos diferentes atributos daquelas pessoas que vivenciam essa moralidade, né? Então o self seria uma característica amoral, né? Aparentemente amoral, não imoral, amoral. Amoral no sentido de não estar comprometido com essa moralidade da consciência coletiva, né? Por quê? Porque o self tem que cumprir e realizar o seu destino, né? Aquilo que lhe cabe. E muitas vezes esse movimento, né, tem que romper com os esquemas e normas de uma certa cultura, de um certo momento histórico que a humanidade viva. Então, a Joana vai colocar exatamente isso, né? Que essa característica aparente amoral do self nem sempre é percebida ou compreendida pelas pessoas, né? Que pretendem um encontro com o self superior, né? Ou com esse chamado, né? Que muitas vezes está ligado até ao nosso protetor espiritual. E aí que há uma certa crise do ego em relação a reconhecer se a voz é de Deus ou é a voz do diabo, né? Porque isso é a grande dificuldade, né? O que é, por exemplo, tem um santo suíço, Vander alguma coisa, que abandonou mulher e filhos para ter uma vida religiosa, se tornou um santo, o único santo, pelo menos na época, que a Suíça tinha. Então, de maneira, e para a época ele escandalizou isso, ter aberto mão daquela vida, né, de família. Então, essas questões são muito complicadas do ponto de vista psicológico, né? E elas são meio relativizadas, e a Joana fala um pouquinho disso, né? Que a experiência do self, muitas vezes, vai de encontro, né? Entra em choque, muitas vezes, com o movimento coletivo, e muitas vezes isso acaba não sendo muito claro. O próprio São Francisco de Assis, né, gente? Quando o self, né, a consciência espiritual dele começa a emergir para além do ego dele, ele é um jovem, galanteador, afetivo, gostava de música, de festa, um jovem muito alegre, muito humano, né? Até que tem esse chamado, né, divino de realizar a missão dele. E ele tem o sonho de servir a um senhor. No primeiro momento, ele pensa que esse senhor é o rei, né? Ele vai para a guerra. Então, ele fica um momento meio confuso. O que eu tenho que fazer, né? Então, ele se enche de motivação para a guerra para servir a esse senhor. Até que, de novo, não sei se foi por sonho, uma voz, não, não é esse senhor que tu tem que servir, né? É um outro senhor. Então, mesmo sendo um espírito de luz, esse momento de confronto com o self, o ego é chamado a servir ao que é maior, né? E muitas vezes isso rompe e ele teve que romper também com os padrões da cultura, ele abriu mão da riqueza da família, estar junto com o pai, de fazer o projeto que o pai tinha com ele, e assim por diante. Ele escandalizou naquele momento toda a sociedade e a comunidade da que ele pertencia. E muitas vezes a Joana fala que esse encontro é de uma natureza tão forte, né, que ela se reveste de um choque emocional. É indescritível, é inesperado, que no mesmo momento é incompreensível. Então, esse chamado, esse encontro com o divino, esse encontro com a nossa consciência essencial também, né? Ele é tomado muitas vezes por esse estado emocional muito intenso. Então, e a gente pode ver tanto o lado terrível da experiência divina como o lado fascinante, porque, de uma certa maneira, a gente vai ter que superar o choque que essa experiência emocional nos coloca. E Joana falou que quando são superadas
as muitas barreiras, diz a benfeitora, né, colocadas pelo ego e trabalhados, conflitos, é que esse self foi adquirindo o seu caráter luminoso. Então, de uma certa maneira, a experiência luminosa ela acontece junto com esse conflito ou depois de um processo de amadurecimento, onde algo tem que enfrentar questões internas, né, e está preparado para essa experiência, para esse encontro que, diz Joana, onde se exterioriza do Deus interno, né, que se encontra em todos os seres humanos. Então, o luminoso é o conteúdo, o efeito emocional do nosso Deus interno que se exterioriza e que toca profundamente a nossa consciência egóica. A gente é atravessado por essa experiência, né? Então, de uma certa maneira, a Joana vai colocando isso, né, nessa dimensão. Sim, Gabriele. Então, todos nós vamos ter um momento desse nas nossas vidas, uma vez só? Assim, eu diria que todos nós, em algum momento, né, Gabriele, vamos ter um encontro com o self. A experiência luminosa, ela pode ser vivida nesse encontro ou não. Então, a experiência luminosa é a experiência de uma experiência sagrada, transcendente, como a Joana falou. Ela pode se dar num nível menor ou maior, né? Então, a gente tem, toda vez que a gente se deslumbra com a coisa divina, que é emocionalmente intensa e grandiosa, que parece não caber em nós, né? E que fala, então, de algo que vai além de nós mesmos, e isso é uma experiência luminosa. Então, a gente pode ter mais de uma vez isso na vida, mas tem muitas vezes uma experiência que é tão intensa que abala nossas fibras psicológicas e emocionais, né? No livro Iniciação do Lancelin, se não me engano é dele, né? Ele está sendo acompanhado por um benfeitor. O benfeitor vai dizer para ele: eu vou ativar nesse momento os portais da tua consciência. Eu vou abrir um pouquinho a tua percepção e tu vai ter por um milésimo de segundo, por um instante, uma percepção maior daquilo que tu consegue enxergar, porque como da tua dimensão espiritual, a gente percebe dentro da nossa limitação espiritual, né? Quanto mais iluminado o espírito, a capa de percepção dele é muito maior, né? A compreensão da vida é maior e a comunhão com o divino também é maior, né? Então, é natural que cada um percebe a realidade conforme o seu nível de consciência, né? E aí esse mensageiro ele envolve, né, o Lancelin e por um momento ele vislumbra um universo muito mais rico, muito mais intenso, pleno, verdadeiro, em todos os sentidos. Em cor, em força, em vida, e assim por diante. E essa experiência é um choque para ele. Durou aquele instantezinho mínimo, mas ele disse que não suportaria mais, que ele enlouqueceria se ele se mantivesse tendo que suportar aquela verdade que não cabia nele. E que foi uma experiência tão maravilhosa e tão terrível mesmo. Que ele se deu conta, né, de uma dimensão de algo que era maior do que ele, né? E aí a Cláudia perguntando, é como um êxtase? Sim, é como um êxtase que não cabe em nós, porque o êxtase é quando tu chega numa experiência plena de luminosa daí, né? Daí a Joana vai falar sobre isso, né? Quando ela vai colocar na questão desse luminoso,
que essa experiência luminosa, a gente vai no encontro do luminoso. Então, a Joana não vê o luminoso só como uma experiência momentânea. Ela vê o luminoso como uma meta das experiências pessoais, e para ela passa também pela mediunidade. Ela vai dizer que o self, o herdeiro do patrimônio que ele vai conquistando, né, nesse processo de milhões de anos da evolução, ele vai aos pouquinhos mergulhando o olhar para dentro de si mesmo, e para poder se reconhecer com, com, com essa dimensão luminosa dentro dele também, ou seja, divina. E essa dimensão luminosa é uma meta para Joana de Ângeles, né? É uma meta para experiências transpessoais que envolve para ela todos os processos paranormais, né? Todo mediúnico não deixa de ser uma abertura para o luminoso. Os estados místicos também envolvem, né, essa dimensão que transcende justamente essa limitação do ego na nossa vidinha medíocre, corporal. O luminoso vai rompendo e dando novas expressões de possibilidades da nossa vida psíquica e da experiência divina enquanto esse universo do sagrado, né? Então, para Joana, essa experiência luminosa vai estimulando o avanço da nossa evolução, da busca do ser, para superar o limite do ego, né? Então, são experiências que nos alimentam a alma, que nos tocam, nos transformam e que fazem a gente procurar realmente estar mais perto, né? Como se fosse uma fome de Deus. A gente sai de Deus inconsciente, como uma mônada, e volta para Deus conscientemente. A gente pode pensar que o luminoso são pequenos movimentos de encontro com o divino. Então, esse seria o grande encontro, onde essa comunhão se estabelece, né? E a pessoa tem uma experiência que envolve o significado, né, desse encontro, onde essa entrega, onde a gente conseguiu já abarcar de uma maneira. A gente já tem um vaso mais estruturado para suportar o divino em nós, né? Porque a gente já desenvolveu, e aí a gente tem esse êxtase que é justamente esse momento de comunhão com o divino, né? E que, de uma certa maneira, para a Joana, né, vai levando àquilo que ela chama de plenitude ou de felicidade, né? De uma certa maneira, a Joana vai ampliando o conceito do Otto do Jung, né? E vai mostrando que o luminoso é uma condição a ser alcançada, né? E que, de uma certa maneira, equivale à nossa dimensão sélfica, né? Que transcende o ego, nos coloca nos parâmetros para além da dimensão normal, mas sim para o paranormal, para o que é transpessoal, o que é transcendente, em favor da realização do nosso self, nesse encontro com o divino em nós, né, e fora de nós também, né? O luminoso vai ser experimentado a partir de qualquer experiência, né? A gente sabe que o Jacques Bohème, ele teve uma espécie de iluminação vendo a luz do sol refletido num tacho de cobre, né? Vamos imaginar que ele deve ter acordado assim, né? Se ele estivesse no Rio Grande do Sul, fez um chimarrão para ele, sentou ali na sua varandinha, tinha um tacho de cobre ali, o sol estava amanhecendo, bateu o sol no tacho, e aquela experiência levou ele até essa conexão profunda de um lugar tão especial, transcendente, que ele teve uma espécie de iluminativa, né? E abriu um canal a partir disso dele, né? Dessa experiência mística que ele teve. E aí, a partir disso, ele entrou num processo realmente de iluminação, de percepções, e assim escreveu várias obras a partir desse caminho místico que ele começou a vivenciar, né? Então, a gente vê isso como uma experiência também luminosa, tá, gente?
Então, o que de uma maneira a Joana quer nos trazer a partir do luminoso, né? Ela quer nos trazer que se por um lado a gente tem lutas conflitivas, que a experiência vivencial, diz a Joana de Ângeles, no Triunfo Pessoal, quer dizer, no Vida, Desafio e Soluções, ela é feita de luta, né? Há conflito, há luta, e que nessa luta a gente vai sendo desafiado, vai se diferenciando do coletivo, vai construindo a nossa singularidade e vão despertando para a nossa consciência mais plena e mais profunda do self, né? Então, de uma certa maneira, todo esse processo aí vai sendo presenteado pela experiência luminosa. Então, quando a gente fala da graça, né? Da graça conquistada, de ser agraciado pela vida, por uma experiência, né? Então, de uma certa maneira, essa luta vai maturando a nossa alma, vai favorecendo conquistas de novos valores, e quando esse homem primitivo vai cedendo lugar a um homem mais maduro, mais lúcido, mais consciente, onde a dimensão do self começa a ser reconhecida, começa a experiência do amor de Joana de Ângeles, né? A vida vai abrindo o lugar da dor para a experiência do amor. Né? E aí começa essa experiência de comunhão, que é de autorrealização para Joana de Ângeles. Então, de uma certa maneira, o caminho luminoso é um caminho também de autorrealização psicológica, né? E Jung vai falar nesse diálogo da consciência e do inconsciente, um processo compensatório, né? Entre um lado da moeda e outro da moeda, né? Mas quando a gente começa a fazer a função transcendente, que é estabelecer um diálogo com o nosso mundo interno, onde o inconsciente começa não só a trazer elementos de conflito do nosso passado, mas trazer também os germes potenciais que estão lá, como ligado ao inconsciente sagrado, ao superconsciente, né? Como Joana nos coloca, né? Então, a gente vai chegando a esse estado de uma consciência desperta, né? E aí a gente vai trabalhando essas metanecessidades que o Joana fala, né? Que são justamente esses ideais do vir a ser do espírito, aonde a experiência luminosa vai ser experiências que nos conduzam a momentos então especiais da nossa vida, que nos dão um certo gostinho de onde a gente pode chegar enquanto caminhada evolutiva, né? Quando a gente muitas vezes a gente entra para o espiritismo, né? Algumas pessoas nos relatam isso, há um momento de muita alegria, né? Elas são tocadas pelas leituras, elas choram, elas são comovidas, elas se sentem abraçadas espiritualmente, né? Então é como se um momento a espiritualidade estiver dando-nos apoio, estimulando a gente, dizendo sim, estou no caminho, é isso mesmo, vai, persevere. E chega um momento que parece que some isso. É tudo isso que eu sentia. O momento do noivado, né? Daquele encantamento com a doutrina, e de repente, né, vem o casamento e vem as obrigações. Né? Daí a espiritualidade parece que nos deixa sozinho um pouquinho, né? Porque, claro, a gente não pode viver com a luz do outro. A gente tem que conquistar a nossa luz. Né? Até porque a luz dos outros também gera sombra. Né? Então, de uma certa maneira, então a espiritualidade às vezes nos dá esse gostinho, né? De emprestar a luz deles para nós, nos acalentar, nos abraçar, mas não é para a gente poder reconhecer que a gente tem que conquistar a nossa própria luz, né? E às vezes tem que deixar a gente um pouquinho sozinho, para a gente poder dimensionar até que ponto eu estou caminhando, então, o que eu conquistei, o que isso realmente é meu, o que é isso, é a muleta, é o suporte que eu estou recebendo da parte dos benfeitores, né? Então, e aí a Joana vai colocar justamente nisso, né, que a gente começa a se comprometer com essas metanecessidades, que são imposições naturais do processo evolutivo, né, que
que abrem painéis mais amplos da nossa realidade, né? A gente vai, então, construir uma experiência que ela diz que são caminhos, né? Que na medida que vão sendo, vão nos atrair, são atraentes para nós, né? E que penetrados vão gerar júbilos, diz a Benfeitora, né? Então, esse júbilo é o começo da experiência luminosa. E aí, a partir disso, Joana fala, a gente se torna terapeutas de nós mesmos, que não tomba mais pelas limitações, que consegue enxergar além, que consegue enfrentar a vida. E ela daí cita Paulo, né? na carta aos Tessalonicenses, né? Quando ele diz regozijai-vos sempre, né? Então, então é uma pessoa que venceu o mundo e que agora está em comunhão com Jesus, né? Então, Paulo vai dizer, eu agora sou cativo do Cristo, né? Diz Paulo, né? Então, isso é um processo, né? E que transcende, né? Só os momentos felizes do mundo, né? Esse regozijo, Joana fala, não está só ligado às horas alegres, momentos felizes que a vida nos oferece, quando tudo está em paz, tudo transcorre bem, tudo é favorável a gente. Mas sim, esse regozijo daquele que consegue extrair sabor na dor, que consegue extrair significado no conflito da vida, que consegue ter alegria por estar vivendo e ser grato a Deus mesmo nos momentos difíceis, né? Então, a gente vai conseguindo realmente uma percepção mais ampla da realidade, e aí a amargura não toma conta do nosso coração, né? E aí, então, todo esse processo, né, ele, de uma certa maneira, vai se misturando, vai favorecendo esses momentos especiais, onde, em dado momento, a gente tem essas experiências luminosas que vão sinalizando para a gente esses encontros transpessoais, transcendentes, essa dimensão religiosa, essa dimensão sagrada. Então, de uma certa maneira, retomando a ideia de religiosidade, né, do ponto de vista do que Jung propõe, e do ponto de vista dessa experiência luminosa, a religiosidade junto ao luminoso é ressacralizar a vida, né? Porque na medida que a experiência é luminosa, tudo tem vida. Deus fala por tudo. Tudo é impregnado do seu poder, do seu amor. Então, na medida que as coisas começam a ter vida, a serem sagradas, elas pulsam a partir desse lugar também. Então, a experiência do luminoso não está só enquanto uma experiência individual, mas esse reconhecimento sagrado em tudo e em todos, né, gente? E que depois vai ser trabalhado por Joana na ideia da gratidão, e na ideia dessa percepção da assinatura de Deus no mundo, né? Porque diz Joana que a gratidão é o reconhecimento da assinatura do autor, né? Da criação, que é Deus, né? Então, esse sagrado, de uma maneira, é o reconhecimento da presença de Deus, né? Então, tem uma canção dos índios Navajo, índios norte-americanos, que diz assim: eu me envergonho quando passo por um rio, eu me envergonho quando eu estou frente a uma árvore, eu me envergonho frente à pedra. Então, a canção toda tudo é uma grande vergonha, vergonha disso, vergonha daquilo. Mas por quê? Eu me envergonho porque eu reconheço a minha pequenez do que é grande. Eu reconheço a presença divina em todas as coisas. Então, diante da árvore, diante da pedra, diante do rio, eu reconheço essa experiência de algo maior que se apresenta e que me faz eu reconhecer o meu lugar e ter essa experiência de devoção,
de gratidão, de reverência, né, em relação à vida. Então, estado de reverência é recuperar essa dimensão do sagrado. Então, a religiosidade ligada ao luminoso é uma religiosidade relacional, afetiva, emocional, que envolve vínculo, que envolve ser tocado pela vida, que envolve ser tocado pela experiência do divino dentro de mim, que envolve experimentar a vida a partir dessa dimensão transpessoal, onde tudo se torna sagrada, com valor de alma, com valor espiritual. Né? E aí eu trato a vida com cuidado. E por isso que religião para Jung é uma atitude cuidadosa para com a vida. Se a vida tem valor e é sagrada, então eu vou ter uma atitude cuidadosa que é resumida na palavra respeito, né? Respeito vem do latim respectare. Respectare é olhar, né? Respectare, olhar. Respectare é reolhar. Então, respeito é pare um pouquinho, olhe de novo, olhe com os olhos do coração, né? Olhe com cuidado, olhe com atenção especial à vida. Respeito, respeita. Então, de maneira, o respeito é a experiência psicológica, para mim, da atitude a nível de comportamento, dessa consciência do sagrado. A gente tem que ter respeito pela vida, pelo outro, pela natureza, porque ela é sagrada, porque ela é divina. E eu posso reconhecer isso no meu comportamento como cuidado, né, como respeito, e a religiosidade se torna então, uma atitude cuidadosa para com a vida. Né? E a experiência emocional desse encontro é a experiência luminosa, a gente é atravessado e tocado, então, de uma certa maneira, por esses estados que nos tiram do nosso lugar, nos colocam em contato com o que é maior. E aí tem a Vanessa colocando, então, essa questão, então, que se pode chamar a experiência luminosa, o encontro do Paulo com Jesus, sim, com certeza. Esse encontro de Paulo de Damasco com Jesus é uma experiência luminosa. Né? Luminosa que deixou ele cego por um tempo, que deixou ele fragilizado. Ele levou 3 anos se recuperando dessa experiência. Descendo no deserto. Né? No ano que vem, não, nesse ano ainda, mas no módulo seguinte, a gente vai trabalhar mais esse eixo ego-self, a gente vai trabalhar mais a relação e os vários tipos de encontro que o ego pode ter com o self. Agora a gente não está se ocupando tanto disso, mas no próximo módulo a gente vai aprofundar essa dimensão aí do eixo ego-self e da relação do ego e como é que se dá essas relações, vários tipos de relação. E como eu falei para vocês no encontro passado, o encontro com o self pode ser com um amigo ou com um inimigo, né? E que a experiência emocional vai ser com o inimigo, com o amigo, vai depender da atitude do ego. Né? Isso a gente vai explorar e aprofundar mais no próximo módulo daí. Tá? Até aqui tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, com tudo isso que a gente está trazendo aqui, né, Ju, né, isso leva a uma ideia do Jung, né, que a fé, né, Jung vai dizer que a fé, a esperança, o amor e o conhecimento, né, são todos elementos fundamentais. A fé, a esperança, o amor e o conhecimento é fruto do esforço e aspirações humanas. E que não pode nem ser ensinadas, nem aprendidas, nem dadas, nem retiradas. É como, então, para o Jung ver essa experiência como estado também de graça. Então, ligada a uma condição que só é possível conquistar na vida, na experiência vivida e sentida de cada um de nós. Ela não pode ser fabricada, não é pelo intelecto, não é por um
uma relação coisificada e tarefeira diante da vida. Mas esse tentar viver o caminho, e encontrando nesse caminho um rumo que exige esse esforço incondicional em favor da conquista da personalidade toda nossa, da nossa personalidade total, para que esse self possa, então, de uma certa maneira, se apresentar e estabelecer novos campos de experiência que transcende ao ego e nos contata, então, com certeza, a esse momento luminoso da existência. Então, a luminosidade tem a ver com amor, tem a ver com iluminação, tem a ver também com coragem, e que envolve uma certa consciência cosmológica, ontocosmológica, né? Que se dá na conexão, uma coisa conectiva, de conexão, de relação, ligada à espécie de autotranscendência e de autodirecionamento, né? Então, tudo isso está ligado então, à espécie de luminoso. Tá? Então, com certeza, em algum momento, né, gente, todos nós tivemos alguma experiência mais ou forte ou menos forte que nos aproxima, né, dessa experiência luminosa. Né? E essa experiência luminosa pode vir de várias maneiras. Pode vir num momento de dor e solidão tremendo, quando eu consigo suportar aquela escuridão e, de repente, num certo momento, aquilo se reverte numa experiência fantástica e maravilhosa, depois de um momento de dor. Às vezes, luminosa pode se dar na relação de uma mãe com o seu bebê, né? E aquela experiência amorosa, aquele vínculo profundo, pode levar a pessoa até um momento de transcender aquela emoção e ter esse pequeno êxtase, como vocês colocaram, né? Esse momento então, sagrado, naquele momento profundo de vínculo amoroso. E essa experiência luminosa se dá na mediunidade, né? Onde tu pode se abrir para uma experiência psíquica de conexão com forças divinas, com força e acolher emocionalmente almas, né, sejam na dor, ou que nos gratificam depois, ou de algum benfeitor que nos acolhe no momento de mediunizado. O luminoso pode vir na relação com a natureza, numa experiência de meditação, na própria relação com o próprio mundo, com o corpo também, né? Quantas experiências luminosas, né, estão funcionando no corpo. Uma historinha que eu já contei, que algumas pessoas devem saber, que é uma história de uma iluminação, né? Um jovem indiano era devoto de Shiva. Ele quis, então, se entregar a vida dele a Shiva. Então, ele resolveu se retirar da aldeia que ele morava e ali perto da aldeia, ele entrou em meditação, como uma forma de contemplar, de se colocar receptivo, de adorar Shiva. E ficou naquele estado de meditação a tal ponto que foi passando o tempo e ele não tinha necessidade. Se criou até um ninho de cupim ao redor dele, né? E mesmo assim ele se tornava impassível, meditando, concentrado e entregue, né? a se doar para Shiva. E o povo todo ficava muito impressionado com tudo aquilo. Ele tinha um grande amigo que de vez em quando ia lá como é que ele estava, e o amigo ficava horas ali olhando para ele, admirado, como é que ele conseguia meditar, e falava em voz alta com ele, e ele ali concentrado, e aí, de vez em quando, esse amigo, então, de uma certa maneira, ia visitá-lo. E um momento, né, que esse amigo estava lá, porque, claro, né, essas coisas têm que acontecer com gente junto, com plateia junto, para que
a ser comunicado depois para o povo. Então, quando o amigo dele estava lá visitando ele, Shiva mandou um mensageiro. Shiva ficou tão feliz com a devoção dele, né? Tão reconhecido o esforço que ele está fazendo, disse para o mensageiro, vai lá, tira ele um pouquinho do estado meditativo e diz que eu estou feliz com ele. Eu estou tão feliz com ele que eu dou para ele qualquer revelação que ele queira saber. Ou seja, ele pode fazer uma pergunta e tu pode responder meu nome para ele. Aí tá, o cara estava meditando, chega uma mensagem de Shiva, que abre aquela luz, e sai chamas, e sai aquela força poderosa, ele se manifesta e diz assim, eu sou o mensageiro de Shiva, e eu quero te dizer que Shiva está muito contente com o teu esforço, que tu está no caminho, e para provar o amor de Shiva, ele diz que tu pode fazer qualquer pergunta para ele, eu vou responder em nome dele. E o amigo fica impressionado, meu Deus, o mensageiro de Shiva, olha só, que coisa maravilhosa, né? E ficou assim encantado aquele momento, o cara ficou também super feliz, surpreso, tocado imensamente com aquela experiência, né? E ele aí falou, puxa, é pergunta da minha vida, tem que meditar, tem que pensar muito bem nessa pergunta. Ele refletiu um pouquinho e disse para o mensageiro de Shiva, Shiva, mensageiro de Shiva, a minha meta é me iluminar, é chegar aos braços de Shiva, é viver com ele. Quanto tempo meditando eu vou demorar para chegar à minha plenitude, à minha iluminação? O mensageiro de Shiva pensou um pouquinho e apontou para uma mangueira, um pé de manga frondoso, maravilhoso, que tinha um pouco além, e disse, conta o número de folhas daquela mangueira, que é o número de encarnações ainda que tu precisa se iluminar. Daí o cara meio que murchou um pouquinho depois que ele ouviu, né, a resposta do mensageiro de Shiva, né? E aí o cara falou assim, e o cara não se conteve, amigo dele, né? Ele falou, e eu no impulso, né? E quanto tempo vai levar para ele se iluminar? Daí o mensageiro de Shiva ficou compadecido com a pobreza dele, como ele estava ali, o amigo que vai contar depois a experiência do povo, falou, eu vou te responder também. Ele falou assim, tu está vendo aquela mangueira? E apontou para a mesma mangueira. Tu conta o número de folhas da mangueira, que é o número de encarnações que tu precisa ainda para se iluminar. Aí ele falou assim, o quê? Quer dizer que um dia eu vou me iluminar? E ele ficou tão contente, tão feliz com essa ideia, que naquele momento ele se iluminou. Então, essa é uma historinha, né, só para poder ter uma ideia. Os caminhos do luminoso da iluminação são mais diversos. Pode ser do cara que fica meditando séculos e séculos ali, né? E pode ser que no momento especial da nossa vida, de entrega suprema, de consciência, de alegria, de gratidão, pode, de maneira, ter tocado profundamente e transformado, né? Claro, existe um caminho de amadurecimento até chegar nessa condição para se colocar nesse lugar, né, gente? Então, a experiência luminosa para Joana de Ângeles, né? Ela se dá na arte, ela se dá na música, ela se dá na natureza. Tudo pode ser caminhos para tu poder vivenciar o luminoso. Tá? Ok? Então, com isso encerramos esse tema de hoje, né? E semana que vem, então, a gente vai para o nosso último encontro, onde vamos trabalhar o item 22, as técnicas oferecidas pela benfeitora. Tá bom? Então, semana